Salve galera! O tema do vídeo de hoje é identidade, identitarismo e a crítica marxista. Antes de começar propriamente o vídeo de hoje, quero agradecer a você que ajuda na manutenção e na melhora do nosso canal a partir do Apoia-se, que é um mecanismo de financiamento coletivo que é muito importante para continuar o nosso trabalho de divulgação do pensamento crítico nas redes. A você, meu muito obrigado. Depois da vitória de Jair Bolsonaro em 2018, tem sido muito comum apontar que a culpa da derrota das esquerdas foi a centralidade das pautas identitárias, em detrimento de debater as condições de vida, trabalho e salário da classe trabalhadora. A turma do PDT e Ciro Gomes, em particular, tem se notabilizado muito em divulgar essa versão dos fatos. Então, supostamente, uma parte da esquerda se focou muito do identitarismo e se deslocou do povo, porque defende pautas morais que afetam a consciência do povo brasileiro. Primeiro de tudo, a premissa do debate é entender o que é identidade. Vamos lá. Identidade é um conjunto de signos simbólicos e relações sociais que estruturam a forma como o indivíduo se percebe e é percebido dentro da coletividade. Ou seja, é um conjunto de relações que dá um significado de si e para a coletividade. É a forma como você se apresenta e é visto no mundo. Essa identidade não é fruto da consciência individual. Ela é, como eu disse, uma relação social estruturante que transcende o nível do indivíduo. É construído histórica e concretamente. Marx e Engels, na ideologia alemã, falam que as ideias de uma época são as ideias da classe dominante. A classe que detém o poder material detém também o poder espiritual, isto é, o poder ideológico. Fazendo uma adaptação, podemos dizer que a concepção dominante de identidade de uma época é uma representação idealizada da classe dominante, do proprietário privado dos meios de produção. Como assim, Jones? Vamos pensar no Brasil, a nível histórico concreto. Historicamente, no Brasil, a burguesia foi se formando na época colonial e da escravidão e assumiu como características que, via de regra, o proprietário privado dos meios de produção, o burguês, é um homem branco que não poucas vezes se orgulha da sua suposta descendência europeia, publicamente é heterossexual. Então essa combinação de homem branco, heterossexual, com um perfil de masculinidade pronunciada, historicamente constitui a imagem ideal do proprietário privado, do burguês. E essa imagem ideal se espelha por todo o conjunto da sociedade, fazendo com que seja o padrão, a norma do belo, do inteligente, do empreendedor, do sagaz, do sábio, do bem-sucedido e por aí vai. De tal sorte que quando você observa na literatura, no cinema, na radionovela quando existia, na música, enfim, todas as expressões culturais de uma determinada sociedade, de uma determinada época histórica, essas expressões culturais, elas pegam esse burguês ideal, que é a personificação da classe dominante que existe concretamente, e eleva ao padrão civilizatório máximo. Então, como se o burguês fosse o espelhamento da civilização. Essa identidade burguesa, ela assume um papel de identidade universal. E como identidade universal, ela é não percebida como uma identidade. Ela assume uma função de uma identidade não identidade. Como assim, Jones? É bem simples. Para os liberais, os burgueses, ideologia é tudo que é contra o capitalismo, né? Então, na visão deles, por exemplo, defender a ordem burguesa não é uma posição ideológica. É como se fosse uma posição natural, é assim mesmo que são as coisas e sempre foi. Só que criticar o capitalismo, aí sim seria ideologia. Então, o liberal ele se vê numa posição não ideológica, como se fosse uma questão técnica. Do ponto de vista da identidade, se dá a mesma coisa. Na visão da ideologia dominante, o branco não é uma identidade. O ser branco, o ser homem, ser heterossexual, isso não é uma identidade. Identidade é tudo que questiona isso ou que clama visibilidade para os perfis de identidade subalternizados. Então, um exemplo prático muito simples.
Na indústria cultural brasileira, no cinema, nos telejornais, nas novelas, nas propagandas, o perfil universal são de pessoas brancas, que são representados como um máximo expoente da beleza. Quando grupos do movimento negro cobram maior representatividade negra, cobram a inserção de pessoas negras nesse espaço, isso é visto como pauta identitária. Só que a predominância de pessoas brancas não é visto como identitarismo branco. Aliás, você nunca viu ninguém falar, ou poucas pessoas falam, de identitarismo branco, identitarismo heterossexual. O identitarismo ele é sempre do grupo minoritário, né? Ele é sempre LGBT, ele é sempre negro, ele é sempre feminista. Por quê? O perfil ideal majoritário não se vê como identidade imposta ao conjunto da sociedade por representar esse perfil idealizado do burguês. Ele se vê como universal, como não identidade. Isso significa que, no debate marxista sobre identidade, a gente tem que reconhecer que existe, historicamente, uma identidade dominante que foi construída a partir da luta de classes, excluindo da história, banindo ou folclorizando todas as outras identidades e expressões culturais que não compõem esse rol do burguês ideal. De tal sorte que, quando o movimento negro fala, por exemplo, que existe uma exclusão sistemática da cultura negra, da religião e por aí vai, ele está correto. Isso realmente existe. Assim como, por exemplo, dentro da visão de brasilidade dominante, coisas como o cangaço não são expressão da história de todo o povo brasileiro. É uma espécie de folclore regional, é a particularidade do Nordeste, né? O Nordeste é regional, assim como a literatura do Nordeste é a literatura regional. A literatura de São Paulo, por exemplo, que é o coração burguês do Brasil, essa sim é a literatura nacional. Machado de Assis é colocado como nacional e Ariano Suassuna é colocado como regional. Percebe como se articulam essas ideias de universal e de particular a partir da dinâmica do próprio funcionamento da ordem burguesa? De tal sorte que existe identidade. Existe luta pela afirmação de identidades, isso é parte da luta de classes. Essa é a premissa do debate. Nenhum marxista sério pode negar isso. Qual é a questão? É um erro muito comum colocar luta contra opressões como pautas identitárias. Isso é falso. Não necessariamente lutar contra a opressão significa abordar a perspectiva de uma maneira identitária. A Sabrina Fernandes já fez 2 vídeos muito bons sobre o tema. Eu vou acabar repetindo alguns argumentos dela, mas também vou colocar outros novos. Repare como funciona a coisa. Focando na história do movimento negro. É quase universal na história de resistência do povo negro um momento da história em que as pessoas percebem que a ideologia dominante as subalterniza, as inferiorizam, colocam sua aparência física como feia, sua cultura como inexistente ou como bárbara, sua religião como coisa do demônio e por aí vai. Ao perceber isso, o que é que se tenta fazer? Se olha o signo negro como necessariamente inferior, demonizado, e se tenta inverter a lógica, exaltar o ser negro. Então colocar que o negro é bonito, colocar que ele tem história, tem contribuições culturais, que a sua religião é muito rica em aspectos simbólicos, ritualísticos e por aí vai. Nesse momento, quando você não transcende essa fase da luta, quando se prende nela, você acaba caindo numa perspectiva identitária. Ou seja, olha-se a ideologia dominante, que coloca o negro como ser inferior, se inverte a régua, coloca o negro como um ser ou igual posição ou superior, se exalta o negro, e aí acaba se assumindo 2 dinâmicas. Ou uma dinâmica de um extremo particularismo, então acaba defendendo que a questão não é superar o racismo, o capitalismo, o Estado burguês. A questão é construir uma comunidade negra unificada, onde você tem empresários negros, artistas negros, policiais negros, por que não? Prefeitos negros, vereadores negros, enfim, uma comunidade negra em que dentro dessa comunidade isolada as pessoas tenham igualdade. É basicamente a noção filosófica do famoso Marcus Garvey, né, com a ideia inclusive de voltar para a África e criar um Estado negro só para pessoas negras. Outra perspectiva é a perspectiva integracionista.
afirmar que a identidade negra está inferiorizada e buscar igualdades de condição para disputar dentro do mercado e do Estado, né? Que aí vem a ideia do black money, do empreendedorismo negro, daqueles cursos do Senai, por aí vai, para aprender a ser um negro empreendedor de sucesso, pessoas que ficam felizes com a notícia de que Jay-Z e Beyoncé estão entre os empresários mais ricos dos Estados Unidos e por aí vai. É o que eu chamo de antirracismo de mercado, né? Que é a ideia de que é possível pessoas negras ganhando espaços no mercado capitalista, no Estado burguês, nos monopólios de mídia, subverter ou diminuir o racismo. Essas perspectivas, elas são identitárias. Por que são identitárias? Porque elas não transcendem o nível da identidade construída pela ideologia dominante. Repare, é como se essa identidade construída pela burguesia fosse uma espécie de gaiola. Você se move dentro dela, mas você não sai dela. Então o negro é inferior, você muda isso, o negro é superior. Mas você ainda está dentro da visão do negro. Por quê? Foi a ideologia burguesa e colonialista que criou o negro. Do ponto de vista biológico, não existem raças. Do ponto de vista biológico genético, já está mais que provado, nós temos um código genético muito parecido. Raça é uma construção histórico-cultural, que nem sempre existiu. A raça ela começa a ser construída a partir da modernidade burguesa com o processo de colonização da América e o tráfico de pessoas escravizadas arrancadas de África. Essa construção da raça se consolida no século XIX com a hegemonia do capitalismo e está aí vigente com algumas transformações até hoje. Então a verdadeira perspectiva emancipatória não é uma sociedade de igualdade racial, onde negro e branco sejam tratados com respeito, tolerância que inclusive é uma noção liberal, né? Essa não é a emancipação. A emancipação é destruir o signo do negro e do branco. Construir uma sociedade desracializada, onde a cor da pele, o fenótipo, os aspectos do seu rosto não constituam marcadores sociais estruturantes das relações sociais. Ou seja, onde todos sejam plenamente humanos a despeito das suas características físicas particulares. A pensadora Judith Butler, que não é marxista, inclusive, mas é uma pensadora que tem contribuições críticas muito interessantes, porque hegeliana, ela coloca a mesma coisa, que a sociedade emancipada não é uma sociedade com igualdade de gênero, em que homens e mulheres sejam tratados iguais e se respeitem. É uma sociedade onde o gênero seja destruído, onde esse signo de estruturação de relações sociais não exista mais. É lógico e evidente que, num limite tático, a gente vai pautar políticas de igualdade racial, de igualdade de gênero, só que sempre tendo como horizonte a transformação radical, estrutural, revolucionária, anticapitalista dessas relações, que a superação do racismo não é a igualdade racial, é a desracialização da sociedade. A superação do machismo não é uma igualdade de gênero, é a superação do signo de gênero. A superação da LGBTfobia não é uma sociedade que heterossexuais, bis, lésbicas e por aí vai, estejam todos convivendo juntos, mas sim a superação desses marcadores, dessas estruturas sociais. Essa perspectiva, que é a perspectiva inclusive do Frantz Fanon, do Amilcar Cabral e tantos outros grandes pensadores do pensamento crítico do marxismo, que colocaram que, olha, a gente luta contra o discurso do colonizador, que afirma, por exemplo, que o africano é inferior, mas a gente não faz isso para endeusar o africano. A gente faz isso para combater o colonialismo, o imperialismo e o capitalismo, buscando uma sociedade plenamente humana, uma humanidade redimida. Isso também não se aproxima dos discursos à la Morgan Freeman, né, de que não fale de consciência negra, fale de consciência humana. Não é essa a questão, porque hoje a humanidade ela é cindida, dilacerada pelos conflitos de classe e os conflitos associados às opressões de gênero, raça, orientação sexual e por aí vai. Então hoje não existe concretamente humanidade. A humanidade ela é uma potencialidade histórica que pode se concretizar a depender de um longuíssimo processo revolucionário que suprima toda forma de exploração e de opressão, que necessariamente vai ser um processo longo e que vai ter uma dimensão mundial, mas que começa a ser pensado e construído hoje, a nível local e a nível nacional.
Aliado a essa questão, tem um outro problema, que é mentira que na eleição de 2018 as chamadas pautas identitárias foram centrais. É mentira que existia uma esquerda há pouco tempo no Brasil, e eu falo do PT, PCdoB, Consulta Popular e por aí vai, que colocou alguma suposta questão identitária, ou melhor dizendo, uma luta anti-opressão como pauta central. Isso é falso. O governo do PT, por exemplo, fez aliança com a Igreja Universal, com o Bispo Macedo, que é uma parceria muito boa com a bancada evangélica e com vermes da pior qualidade como o Marco Feliciano. Foi um governo que, quando foi lançado o kit anti-homofobia nas escolas, recuou frente à pressão da bancada fundamentalista. Nunca fez nada para enfrentar a fundo a questão racial, combatendo, por exemplo, o encarceramento em massa da população negra. Antes, o contrário. Todas essas mazelas foram reforçadas nos governos petistas. O que houve foi políticas tópicas, sem tocar nas estruturas, muito limitadas. A Secretaria de Igualdade Racial, durante o governo petista, por exemplo, tinha um orçamento ridiculamente pequeno. Aliado a isso, vamos pensar junto. Qual foi o candidato que em 2018 colocou como prioridade de campanha debater o genocídio da população negra? Debater essa matança que só cresce desde o final da ditadura da população negra nas periferias do país. Haddad fez isso, Ciro fez isso, Marina fez isso, Guilherme Boulos fez isso. O genocídio da população negra não foi tema central. Qual foi o candidato ou candidata que colocou como tema central de sua campanha o debate sobre os mais de 50 mil casos de estupro que acontecem anualmente no Brasil e o crescente número de mulheres vítimas do feminicídio? Qual foi a campanha que colocou isso como prioridade? Isso não aconteceu. E ainda tem mais um erro que se agrega a esse, que é, percebendo que uma estratégia política faliu, que foi a estratégia democrático-popular, que incorporou na sua órbita os movimentos de luta contra a opressão numa perspectiva liberal e pós-moderna, que tem uma linguagem política que é inofensiva, que é não perigosa e, como eu vivo dizendo, inútil, porque não toca nas estruturas dos problemas. Tem um pessoal que fala muito de empoderamento, lugar de fala, representatividade, colorismo e por aí vai, que são categorias, formas de compreender a política que não tocam nos problemas fundamentais do povo trabalhador. É uma linguagem política que não diz nada, por exemplo, contra o genocídio provocado pela política de segurança do governo Witzel, que já vinha de muito tempo, né? Não vamos esquecer que, por exemplo, as UPPs no Rio de Janeiro foram instaladas com o apoio total do governo petista, mas que agora está se intensificando. Frente à derrota dessa estratégia política, tem gente na esquerda que acha que a solução agora é não falar mais de luta contra as opressões, como se tivesse um suposto antagonismo entre lutar contra as opressões e defender as pautas de interesse da classe trabalhadora. Essas pessoas, pelo visto, acham que a classe trabalhadora é uma abstração no espaço-tempo, composto de homens brancos, né, héteros, de 1,80 m de altura, musculosos, estilo Thor da Marvel. Eles não sabem que a classe trabalhadora no Brasil é, em sua maioria, negra, feminina, que é composto pelo caboclo, pelo LGBT, pelo jovem que foi expulso de casa porque seus pais descobriram a sua sexualidade e não aceitam, pelaquela mulher que é negra, empregada doméstica e tem que cuidar sozinha dos seus 2 filhos porque o pai não assumiu o filho, ou porque está preso, ou porque foi assassinado, ou porque ele não assumiu esse filho porque ele já tem outras 2, 3 famílias e por aí vai. A pauta de luta contra as opressões, se levada a sério numa perspectiva crítica, revolucionária, num olhar estrutural, ela aborda sim as condições de vida, trabalho, salário e existência da classe trabalhadora. Falar de racismo, falar de machismo significa falar do papel subalterno que negros e mulheres ocupam na divisão social do trabalho. Significa falar das suas condições de trabalho que são em média piores, seus salários que são menores. Significa falar que na crise econômica do capitalismo, esses grupos sociais são os mais afetados. Significa tratar que na contra-reforma trabalhista aprovada pelo governo Temer e agora aprofundada pelo governo Bolsonaro, mulheres, negros, LGBTs que compõem a classe trabalhadora são as pessoas mais afetadas, as que vão estar mais vulneráveis e vão perder mais direitos. Assim como falar de feminismo significa também falar do papel da mulher como agente organizadora da reprodução social.
que se materializa no trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado e que faz com que a mulher tenha dupla, tripla jornada de trabalho, adoecendo mais, sendo levada a vários problemas e sendo mais excluída da vida pública por causa do peso dessas obrigações de sustento da família e de reprodução social da família. Então, só nesses pequenos exemplos, a gente consegue perceber que debater as condições de vida da classe trabalhadora não é antagônico a debater machismo, a debater racismo, a debater LGBTfobia. Muito pelo contrário, esse antagonismo só existe quando essas lutas são enxergadas dentro de uma perspectiva identitária, liberal. Mas a solução para superar o identitarismo e o liberalismo dentro dos movimentos de luta contra a opressão não é ignorar essas lutas. Não é colocar que elas são secundárias. É sim defender a constituição de um feminismo classista, revolucionário, de um movimento negro revolucionário, radicalmente anticolonialista, de um movimento LGBT que vai muito além do peak money e da exaltação das LGBTs de classe média, que só pensam em pautas mais superficiais e que não debatem, ou debatem com muita raridade, as condições de trabalho e a exclusão do mercado de trabalho que setores da população LGBT são sujeitas caindo na chamada economia informal, especialmente a prostituição. Então, um marxista sério, comprometido, que quer a Revolução Brasileira, ele não pode nunca desprezar a luta contra as opressões. Ele deve lutar e buscar construir um movimento anti-opressões revolucionário, que vá na raiz da questão do machismo, da LGBTfobia, do racismo e todas as formas de opressão. E na raiz dessa questão, você vai achar o capitalismo, o Estado burguês e o imperialismo. Assim como não se pode dizer que identidade é coisa de pós-moderno. Todos nós temos identidades. Eu sou da classe trabalhadora. Eu sou negro. Jorge, que está gravando esse vídeo, que vocês não estão vendo, Jorge não é negro como eu. Nós somos ambos da classe trabalhadora. Só que na hora de uma abordagem da polícia, Jorge não vai ser tratado como eu vou ser tratado. Isso são particularidades que na própria organização da classe, na dinâmica das organizações políticas, devem ser observadas. Mas observadas sem as besteiras pós-modernas de você não é negro, não fala de racismo, você não é mulher, não fala de machismo. Não é assim que a gente constrói uma universalidade emancipatória. A união de todos os explorados e oprimidos pela derrubada de toda forma de opressão, exploração e dominação. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Na descrição aqui do vídeo tem o link de duas editoras que estão em parceria com o canal, que estão oferecendo um cupom de desconto para você. Então não deixe de sacar o catálogo da editora Baioneta e da editora Veneta. Entra lá que tem muita coisa boa. Obrigado e até a próxima.